Ok, nós estamos em mais um domingo. Na realidade, essa mensagem foi gravada domingo, dia 21 de setembro de 2025. E teve um problema com o celular que ele encheu e só gravou 20 minutos. Então, para que os que estão na internet não venham perdê-lo, eu estou gravando aqui no estúdio da Casa Pastoral. Então, nós estamos na segunda parte do processo 6, do princípio 6, acerca daqueles 14 princípios que são encontrados no livro do Dr. David Tripp. Só que à medida que eu for estudando, eu consegui tanto material novo que eu praticamente só estou pegando os tópicos dos 14 princípios. Por exemplo, essa parte 2 do princípio 6, que é sobre o processo, é material basicamente novo, onde eu vou tratar da doutrina bíblica da empatia aplicada na relação com pais e filhos. Se você não entender corretamente essa doutrina da empatia, e eu digo doutrina porque ela foi ensinada pela Bíblia, a psicologia veio destacar ela já agora, no século XX, a partir da descoberta da criação da fenomenologia por. Deixa eu ver aqui, eu esqueci o microfone. Tem tantos detalhezinhos que a gente acaba esquecendo. Mas eu espero que o microfone tenha pego bem. Essa primeira parte, ele estava próximo. É um microfone de lapela. E ele estava próximo, eu espero que tenha dado certo. Então, essa é uma mensagem importante. O inimigo tem tentado, de todas as maneiras, atrapalhar que essa mensagem seja veiculada. É a terceira tentativa, porque no primeiro domingo eu não sabia que o problema que ele não estava gravando o vídeo completo era porque o, computa o celular estava cheio. E então eu tentei a segunda vez, deu o mesmo problema. No final foi que o irmão Flávio notou que precisava esvaziar o celular. O fato é que o inimigo está tentando atrapalhar. Eu espero que você consiga ver esta mensagem. Ela é muito importante. O processo 6 está relacionado com aquelas verdades sobre o processo de educar filhos. E o processo 6 diz, se você prestou bem atenção, aqui diz, você deve estar comprometido como pai e como mãe, pai e mãe, o pai com o processo de paternidade, a mãe com o processo de maternidade de longo prazo. Tanto paternidade como maternidade são um processo de longo prazo. Se você lembra daquele mecanismo que eu fiz, vejamos aqui. Então, você vê aqui, eu subdividi de uma forma mais pedagógica as várias estações ou etapas da vida do ser humano. De 0 a 3 anos, maternal, 4 a 6 anos, pré-escola, 7 a 10, fundamental, 11 a 14, fundamental 2, 15 a 17 anos, adolescência, e 18 a 25 anos, jovem adulto. Tudo isso, aqui são estações onde há uma intercambiabilidade, coisas que foram aprendidas, inculcadas naquela primeira estação, de 0 a 3 anos, alguma coisa vai passar para a seguinte, vai se acumulando, e que é muito importante se saber como ocorre esse processo. Então, voltando para cá, nas minhas pesquisas, eu percebi que era muito importante falar desse processo da empatia. Esse processo que, para se relacionar com alguém, é preciso ter um mínimo de entendimento, de discernimento acerca do que vai na alma dela. Já que nós aprendemos
que um daqueles princípios é que eu não posso mudar o coração do meu filho. Mas que o coração do meu filho é uma terra estranha, que nem ele mesmo conhece. A Bíblia diz que o coração humano é desesperadamente corrupto, que nem o próprio dono conhece. Porém, dá para se conhecer alguma coisa e, a partir daí, se entabular um relacionamento mais significativo. E isso é feito através da empatia. Como eu falei para vocês, a Bíblia trabalha sobre esse processo desde o início. Porém, o Edmund Husserl, ele, no século XX, ele ficou completamente, vamos dizer assim, revoltado com a ciência da época, ciência positivista, que via o ser humano apenas como uma coisa, como um objeto, e que desde Kant não se podia conhecer o interior do objeto, só podia se conhecer o fenômeno, a aparência, as aparências das vivências. Porém, o Russell, ele viu que tinha, especialmente quando se tratava do ser humano, como você conhecer não só a aparência da coisa, mas o que ele chamou de a coisa mesma. Não apenas a casca, mas o kernel, o seu interior. Kant foi quem jogou a filosofia e a ciência nessa arbitrariedade, nessa impossibilidade de conseguir conhecimento das coisas mesmo. Porém, Kant, aliás, Husserl, resgata que nós podemos conhecer a coisa mesmo, que nós podemos entender alguma coisa da dor, do que está acontecendo dentro da pessoa humana. Então, muitos outros filósofos tentaram desenvolver isso, a fenomenologia, a partir dessa empatia. A palavra empatia vem de em ou in, dentro, e patos, sentimento. O sentimento que está dentro. A minha monografia do meu bacharelado em filosofia foi sobre o problema da empatia, em Edith Stein. E é muito importante, eu sempre me preocupei com essa questão de entender o outro, acima das aparências. Muitas vezes uma coisa parece, uma pessoa está se comportando, está aparecendo de um jeito, mas à medida que você vai penetrando na coisa mesma, na essência da sua alma, até onde isso é possível, o relacionamento se torna melhor. Daí, nós temos Jesus Cristo como o exemplo máximo de empatia. Em Filipenses 2, eu coloquei o texto aí, está aqui, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? A Bíblia diz que ele se fez homem. Ele, sendo Deus, não se aferrou ao seu direito, às suas prerrogativas da divindade, mas para poder se identificar com o ser humano, ele se humilhou, ele se transformou em servo e com o propósito de nos resgatar. E aqui vem uma coisa muito importante: a empatia tem sido usada da maneira mais perversa e errada. Diz que a empatia é tentar entender o outro da perspectiva do que ele quer e concordar com ele, não importa se ele acha que é um cachorro, então eu devo aceitar. Não, não vamos discriminar, não. Ele disse que é um homem na alma de um cachorro. E tem pessoas fazendo isso atualmente. Então, isso não é empatia, não. Isso é perversão da empatia. Ele pode estar até se sentindo um cachorro, mas ele não é um cachorro. Ele está se enganando.
Então, empatia não é fazer vista grossa ao crime do outro, ao erro do outro. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido, que nós éramos, todos nós, pecadores, ruins, maldosos, com um coração tão perverso que nós nem sabemos todas as possibilidades de malignidade que nós podemos fazer. E então ele veio para nos resgatar. A empatia tem a ideia de resgatar. O retrato mais fiel é do bom samaritano, que viu aquele homem quebrado, ele havia sido roubado, espoliado, surrado, estava moribundo. Se ficasse lá sem nenhum socorro, ele morreria. Então, o bom samaritano vai lá, a sua empatia de entender a dor dele, se colocar no lugar dele e querer tirá-lo daquela situação. E não vamos entender, ele gosta de ser espancado, né? Tem os masoquistas, os sadomasoquistas que gostam de apanhar. Não, empatia tem como a visão resgatar. Então, a doutrina bíblica da empatia aplicada na relação entre pais e filhos. E eu fiz 2 gráficos. Eu fiz com um novo programa que o meu filho Misael me falou de fazer gráficos, o Draw e o. Então, esse primeiro aqui eu fiz com o Draw e o. Esse outro aqui eu tive uma ajudinha da IA. Então, eu trabalhei nos elementos internos. Eles nos ajudam a entender. Aqui existem vários tipos, se você procurar, existem vários tipos de mapas da empatia. Então, eu coloquei aqui, mapa da comunicação empática eficaz. E você nota, aqui do menino tem um coração no meio. Tem a ver com ver, escutar, observar, avaliar. E tudo começa com o que ele diz. Porque a Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Alguns dizem que a empatia basta olhar e você já entendeu a dor. Não, você pode ter uma ideia. Agora, se você quer penetrar na coisa mesmo, é bom ouvir o que ele diz. Ele pode mentir, ele pode estar equivocado com o que ele diz, mas pelo menos você sabe o que está na cabeça dele. Então, baseado no que ele diz, você vai medir isso com o que ele faz. Porque às vezes ele diz uma coisa e faz outra. Daí você vai tentar perguntar como é que você pensa. Como é que você se sente? O que é que você quer? Você nota que a empatia faz parte desse processo ao longo da vida da criação de filhos. Eu vou partir. Uma coisa que você nota, aqui você tem uma imagem de Cristo e um menino orando e um olho. Cristo, a Bíblia diz que ele olhou para as multidões e teve compaixão. Ele nos olha com compaixão. Porém, não nos olha com cumplicidade com nossa sem vergonhice. O pai tem de olhar para o filho também com compaixão. Então, aqui é uma empatia bíblica, cristã. Partindo para o nosso próximo slide. Aí nós temos, repetindo, o 6º princípio. 6º princípio, você deve estar comprometido como pai e mãe com essa responsabilidade de como pai e mãe criar filho, como um processo de longo prazo. Não existe uma mecânica, uma técnica, uma oficina
uma disciplina que você faz e, de repente, o seu filho vai ser o que você gostaria que ele fosse ou que ele tem potencialidade de ser para o resto da vida, não. A coisa é, então, longo prazo, a mudança é um processo e não um evento. Verdades bíblicas em que o processo de criar filho está ancorado. É muito importante a questão da oração e da Bíblia. Isso é fundamental. Lembra que nós não jamais vamos mudar nosso filho. Ninguém muda ninguém, porque o coração só Deus muda. Porém, há algumas disciplinas espirituais, alguns movimentos paterno-maternos que ajudam os filhos. A oração, a leitura da Bíblia. E é muito importante quando a família ora junta. É uma terapia em si mesmo isso. São verdades bíblicas gerais em que o processo de criar filho está ancorado. Só dando uma repassadela da mensagem que a gente perdeu e não deu tempo cobrir. A primeira verdade, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui A primeira verdade, o objetivo que os pais devem ter na criação de filhos é a maturidade. Isso aqui é fundamental. Quando você vai olhar acerca do como o menino Jesus Cristo cresceu, diz que ele crescia em sabedoria. Sabedoria em relação a Deus, à vida. Ele crescia na graça das pessoas, no aspecto relacional, e crescia fisicamente. Então, maturidade santa, inspirada não só no ensino bíblico, veja bem, não só no ensino bíblico, mas como no exemplo bíblico fornecido pelos pais. O exemplo primeiro, maior, seria o exemplo de Cristo. E depois do exemplo de Cristo, viria o exemplo dos pais. Olha como em Lucas, capítulo 52, diz que Jesus Cristo crescia. Jesus crescia em sabedoria. Ele crescia em estatura. E ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Então, o alvo da criação é a maturidade. Se você botou seu filho nas melhores escolas, ou até mesmo procurou dar alguma educação religiosa para ele, e ele continua um menino birrento, rabugento, não sabe se relacionar com ninguém, é um idiota, um imbecil, como grande parte de muitos jovens hoje são uns idiotas, uns imbecis, porque não sabem viver, só sabem fazer besteira, só sabem fazer filhos que não vão criar, só sabem dar desgosto aos pais, e nenhum de nós quer isso. Nosso modelo de criação de filhos é o modelo de Cristo, da sua própria criação, e depois ele que amadureceu em sabedoria, espírito e graça perante Deus e perante os homens, toda a missão dele era um processo de empatia. De se colocar no lugar do outro para resgatar o outro. Não apenas esse negócio, é importante que você me entenda, é importante que você me aceite. Bom, tu quer beber todas, encher a cara, estourar teu fígado, é teu prazer. Mas eu aceitar isso é outra história. Eu não sou idiota. Quem faz isso é idiota.
Quem bebe sabe disso. Quem bebe odeia a si mesmo porque sabe que está se matando e não consegue deixar. Então, por isso, os pais devem ajudar no processo das crianças, desde, desde a sua infância imatura, que a infância é imatura. A Bíblia diz que a estultice, a besteira, a tolice está ligada ao coração da criança, sem equilíbrio emocional, com uma independência necessária no começo, mas depois de algum tempo é uma descendência retardada. Cara, com 40 anos, a gente nem adolescente. Então, a educação deve visar essa maturidade, como nós vimos, sábia, com equilíbrio emocional, esse negócio de surtar, fazer birra, e com capacidade, isso que é muito importante. Capacidade de largar a barra da saia da mãe e do pai, o corte da calça do pai, ou seja, ter independência para tomarem suas próprias decisões. E aqui vamos botar sozinhos, serem homens e mulheres de verdade. Deixe-me. A semelhança do que acontecia com Cristo, que crescia Jesus, veja bem aqui, crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, aqui está ligado com o princípio 1. Esse princípio 1, a fé é ensinada pelo exemplo. Isso aqui é fundamental. Exemplo de quem? Dos pais e pais que imitam Cristo, assim sendo modelos adequados à fé dos filhos. Em Deuteronômio aqui, que é o texto clássico do Shema judaico, geralmente uma família ortodoxa, fiel de Israel, lê todo dia esse texto, diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiramente, se você quer colocar alguma coisa no coração de seu filho, terá de sair do seu próprio coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. O princípio ligado com isso aí é que o ensino bíblico, junto com o caráter modelado dos pais, molda o caminho dos filhos. Lembra que a criança é tola, ela não sabe para onde se dirigir. Porém, em Provérbios, capítulo 2, diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará deles. Aí você tem o dever de casa para os pais. Avalie seus valores. Eu sou um exemplo para meu filho. Ore diariamente pedindo, isso aqui é importante, ore diariamente pedindo sabedoria para liderar com amor. Então, isso é muito importante. Aqui é uma família em torno da Bíblia. Eu fiz essa tabelazinha aqui baseada naquelas fases pedagógicas do indivíduo até a fase adulta. Coisas que os pais devem inculcar na cabeça de seus filhos. Por exemplo, de 0 a 2 anos, dá a ele uma noção de que Deus existe e que ele foi criado por Deus, isso através de cânticos. De 2 a 5, que Deus o ama e quer salvá-lo. De 6 a 11, que ele pertence a Deus, se ele se arrepender e crer em Jesus. 12 a 17, perceberá que ele está crescendo em sabedoria e maturidade se ele tem prazer em obedecer a Deus, em resposta ao amor de Deus. E quando ele chega da adolescência, final da adolescência para a juventude, você percebe que ele cresceu, se ele tem prazer de servir a Deus em alegre gratidão.
Então, na segunda verdade, no primeiro diz que o propósito é a maturidade. Para isso, o foco é o coração da criança. Se não mudar o coração, você pode tentar suborná-la com presentes e ela vai fazer uma mudança exterior para poder ganhar o presente. Ou dar uma surra grande, ou prometer uma surra grande, ela vai mudar o exterior, o comportamento exterior, com medo da surra. Mas somente ganhando o coração dela é que a mudança será permanente. Cada criança é única e precisa ser compreendida a partir de suas palavras e reações emocionais reveladas sobre seu espírito, que é a expressão do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que todo o processo da empatia começa com a fala. Alguém disse, mas o bom samaritano não podia falar nada. Então, quando a criança não consegue falar nada, então você terá de observar. Mas se ela já consegue verbalizar alguma coisa, o processo de empatia ganhou um instrumento a mais, de penetração na essência da coisa. Então, Salmo 139, 13 diz, tu criaste o meu ser. E é para o ser que Deus olha. Em Samuel 16, 7, quando Deus mandou escolher um rei para Israel, o pai de Davi tinha vários filhos, Deus advertiu a Samuel, não olhes para a sua aparência. Veja bem, a fenomenologia não olha para o fenômeno em primeiro lugar. Ou ela pode até partir do fenômeno com a intenção de chegar ao que está dentro. É a ideia da empatia. Então não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem gosta de se iludir com aparência. O homem vê o que está diante dos olhos. É kantiano. Ele acha que a única coisa que tem para entender é o que está aparecendo, é o fenômeno. Agora veja o que é dito aqui. Porém, o Senhor olha para o coração. Por isso, ouvir mais e ativamente, para não se precipitar no julgar. Não é problema julgar. Algum disse que na empatia você deve tentar entender sem julgar. Isso é uma ideia completamente imbecil. Como é que eu entendo sem julgamento? É preciso. Agora a Bíblia diz que antes de eu fazer um julgamento, eu devo tirar a trave do olho. Eu devo sair da minha hipocrisia, da minha superioridade, do meu julgamento por preconceito descabido e injusto. Todo mundo que é racional tem preconceitos. Por exemplo, eu tenho um preconceito com a bebida. Eu não bebo bebida porque eu sei que ela ferra o meu fígado. Eu tenho preconceito com o cigarro porque ele vai ferrar os meus pulmões. Então, tudo que nós fazemos tem conceito e tem o preconceito. Agora, tem preconceito descabido. Você julgar uma pessoa porque ela é mais pobre, porque ela é de outra raça, aí já é outro departamento. Mas quando eu estou olhando para uma pessoa, eu devo estar pronto a avaliar o que eu estou vendo. E esse avaliar, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, é um julgamento. Então, por isso, ouvir mais e ativamente para não se precipitar a julgar a criança pela aparência. Eu lembro de um casal, eu citei domingo passado, um casal que tinha 3 filhinhos pequenos, uma escadinha, e todo domingo eles sentavam no primeiro banco da igreja, os primeiros bancos da igreja,
e as crianças ficavam sentadas praticamente imóveis. O culto todo era uma disciplina. Pode ser que aquele pai era rigoroso demais e ameaçava: se vocês perturbarem o culto, vão apanhar. Nessa igreja não tinha a salinha de culto, porque o missionário que tinha fundado aquela igreja era contra ter salinha de culto. Então os pais tinham de aprender a manter os filhos lá com disciplina. Mas pode ser que um dia um daqueles meninos, que devia ter ali entre 1 ano, 2, o outro devia ter uns 2 ou 3, e o outro devia ter uns 4 ou 5, um começa a se remexer, começa a ficar inquieto, e o pai toma aquilo como rebelião. E quando chega em casa, dá uma surra nele, e depois pergunta: por que era que você estava se rebelando, estava badernando no culto? Esse pai, é que eu estava com a dor na barriga, eu estava com uma situação que eu não me sentia bem. Então você nota o erro dele. Ele bateu para depois perguntar o que o menino tinha. Para haver um julgamento correto, uma avaliação correta, é preciso haver um entendimento do que está dentro. Por fora, o menino não tinha como revelar que estava com dor de barriga, a não ser pela inquietude. Por isso, houve mais casos de pais que descobriram problemas sérios e até talentos ocultos dos filhos ao ouvi-los e observá-los com atenção. Nessa mensagem, eu sempre vou tentar dar um caráter prático. Então, em todos eles, eu vou dar um dever de casa para os pais. Dever de casa para os pais. Observe os interesses, reações e emoções de seus filhos. Não julgue-os sem fazer entrar nesse processo de empatia, para que o ato de empatia seja real. O ato de empatia, o ato de conseguir entender o que está dentro do outro. Patos, sentimento, dor. Evite comparações entre irmãos, parentes e seus coleguinhas, porque tudo vai ser baseado na aparência, não tem como você saber. Faça uma entrevista com seus filhos sobre seus sonhos e meios. Né? Vamos mostrar como fazer isso através daqueles 2 mapinhas que eu tentei bolar. Geralmente, a relação, especialmente com adolescentes, é conflituosa. Aí você tem a cena, o adolescente colocando os 2 dedos no ouvido. Muitas vezes ele não coloca os 2 dedos no ouvido, mas o que o pai está dizendo. Uma das razões é porque nenhum dos dois pratica o ato de empatia. O desafio de entender o que está para além da aparência, para além do fenômeno, do que aparece. Outra coisa que a gente viu foi sobre a disciplina. Essa terceira verdade. Tratar dos erros da criança com graça e amor. Não é fazer vista grossa. Não é deixar de castigar quando necessário for, para que ela saiba que tem consequências. Em casa, o castigo, a punição, será dosada. Lá fora, não. Lá fora, o abuso dela pode ter como resposta uma bala. Então, os pais que não disciplinam seus filhos, que não mostram as consequências, eles podem estar ajudando seu filho a se matar mais na frente. Então, cada criança é única, como nós já vimos. Hebreus 12:6 diz: o Senhor disciplina quem ama. Portanto, o pai que não disciplina seu filho, que não impõe limites e que não dá punições quando ele ultrapassa rebeldemente, zombeteiramente esse disciplina, não ama seu filho. Porém, os limites devem ser claros, mas postos com diálogo e respeito. É sentar e conversar. Olha, meu pai, por exemplo, ele dizia: eu não aceito que ninguém chegue aqui depois de 10 horas da noite.
eu não abro a porta. Mas era complicado, porque o colégio que eu assistia, que eu frequentava, terminava às 10 horas. Então não tinha como eu chegar às 10 horas da noite. Então isso criou uma crise. Mas nada que o diálogo não serve, não. Só vai ter que ter a tolerância. O limite até 10 horas é muito pouco. Tem que estender até, no mínimo, até 11, para que eu tenha uma hora para me deslocar. Os limites devem ser, claro, mas postos com diálogo e respeito. Essas duas palavras são importantes. Disciplina abusiva e sem graça, sem flexibilidade e amor, afasta e amargura aos filhos. Porém, com atitude de edificação, perdão, que restaura relacionamentos, o processo transcorre menos doloroso. Dever dos pais aqui: estabeleça limites claros com explicações, com declarações. Chegar em casa até 10 horas, mas como alguns não só vão poder chegar a 11, então até 11. Com declarações e explicações. Pratique o perdão e o diálogo após a correção. Disciplinou o filho. Diz, olha, eu fiz isso não porque eu não amo você, mas porque eu estou te preparando para enfrentar o mundo cão. É cobra comendo cobra lá fora. Lá ninguém disciplina o outro com amor. Lá a pena pode ser a morte. Então aprenda a andar dentro das leis, dentro das regras. Se sair do trilho, o trem quando descarrilha é um desastre medonho. Então, para não julgar errado, é preciso praticar o ato de empatia que nós vamos ver daqui a pouco. Quando a disciplina é feita com graça e amor, o relacionamento pode fluir, pode florescer. Então, para entrar na empatia, você tem de entrar nessa questão de comunicação. A comunicação é edificante e em tom. O jeito da boca com que a coisa é feita pode fazer toda a diferença. A comunicação é edificante em tom, veja bem, comunicação edificante e o tom, e em tom respeitoso dos pais, facilita a cooperação. Palavras têm o poder de formar, edificar e de ferir, derrubar. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crie momentos de conversa intencional, sem distrações. Domingo passado teve uma mãe que ela muitas vezes ela, ela deu o exemplo dela. Ela diz: menino, você não grite! Gritando. A gente riu, todo mundo riu, ela mesmo riu. Tem como se comunicar a mesma coisa sem ser berrando, né? Ninguém merece berro. Há muitas histórias que não dá para contar aqui, história de pais que transformaram a relação com os filhos ao mudar o tom da comunicação, a altura. Vamos para o dever dos pais em relação à comunicação. Evite sarcasmo. Você, coisinha de nada, tal. Você vai ser presidente dos garis, ou sei lá. Não é que ser gari é muito honroso, mas muitas vezes diz jocosamente, sarcasticamente. Gritos, evite gritos. É dito que na casa só se deve gritar se a casa estiver pegando fogo e está gritando para todo mundo acordar. Críticas constantes, ninguém aguenta, né? Use palavras de afirmação diariamente. Tá aí, cara, você vai chegar lá. Evite julgar pelas aparências, ou seja, praticar o ato de empatia.
Aí é nesse momento que você pergunta como praticar o ato de empatia. Porque é um ato. Algumas pessoas pensam que é só uma atividade sentimentaloide. Não, é um ato intencional. A intencionalidade. É muito importante essa palavra na fenomenologia russelliana. Intencionalidade. Você tem a intenção, o propósito de penetrar nas aparências daquela vivência. Parece uma coisa, mas pode ser outra. Quando você pratica o ato de empatia, os ouvidos da criança se tornam disponíveis. Então, a doutrina bíblica da empatia aplicada na relação dos pais e filhos. Então, a prática da empatia é uma forma poderosa de fortalecer vínculos, o vínculo familiar e promover uma comunicação sensível, justa e eficaz. Ajuda os pais a enxergarem o mundo pelos olhos da criança, daí a ilustração, entendendo não só o que ela diz, mas o que sente, pensa e faz, assim podendo ensiná-la a ver a vida do ponto de vista de Deus. Então, vai ser muito difícil você ensinar a criança a ver a vida do ponto de vista de Deus, que isso é a sabedoria por definição, sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus, e então, para ensinar ela a ver a vida do ponto de vista de Deus, você precisará ver a vida do ponto de vista dela, se colocar no lugar dela. Nós vimos lá que o Senhor não vê como homem, o homem só vê a aparência. Então, Deus nos ensina a ir além da superfície, buscando a verdade interior. Em João 9:24, Cristo disse, né? Antes de Jerusalém, ele disse: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A mera aparência é o fenômeno. A reta justiça é a coisa mesmo, é a verdade, é a essência do que está acontecendo. Então, todo cristão tem um chamado à empatia e ao julgamento justo. Não deixar de julgar como a psicologia humanista faz. Não, não julgue ninguém, só entenda, só paparique. Isso não ajuda ninguém, não. Isso aí ilude todo mundo. A empatia bíblica leva a um julgamento justo, baseado na essência e não na imagem aparente das coisas. É possível um relacionamento não sem conflito, sem crise, porque onde existem dois seres humanos, duas almas pensantes, sempre existirá conflito. Sempre existirão conflitos. Porém, esses conflitos vão contribuir para uma maior compreensão. Esses conflitos, essas crises poderão ser gerenciadas de forma edificante. Vamos ver alguns textos. Nós já vimos um. Textos bíblicos sobre empatia. Esse primeiro aqui, não julguei segundo a aparência. A aparência é da coisa, mas vá para a coisa mesmo. Tiago 2, de 1 a 4 diz: Não façais acepção de pessoas. Ele repreende os que tratam melhor os ricos, porque a sua aparência de riqueza, isso chega o rico na igreja, é paparicado, e o pobre é desprezado, em algumas igrejas. Então, na empatia exige essa equidade, exige essa, vamos dizer assim, essa justiça, essa equidade bíblica, que cada ser humano tem valor por ser a imagem e semelhança de Deus. Até aquele bêbado com a boca no esgoto, caído lá, vomitando, ele é a imagem de Deus.
Então, não façais acepção de pessoas baseado na aparência. Muitas vezes nós vamos ter de fazer acepção, sim. Nós já descobrimos que o outro é perverso, é criminoso, é enganoso, então eu devo me afastar dele. A Bíblia diz que o justo vê o mal e se esconde. A Bíblia diz que o verdadeiro crente, ele não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, então ele faz acepção de pessoas assim, mas baseado na reta justiça. Em Provérbios 25 diz que os propósitos do coração do homem são águas profundas, águas escuras. Mas quem tem discernimento as traz à tona. Então, esse aqui é o processo de empatia. Muitas vezes aparece só a ponta do iceberg, uns 5, 2, 3% da montanha de gelo que está embaixo. Então, a empatia é também um ato de sabedoria. Entender o que está por trás das atitudes. Uma palavra-chave básica para o ato de empatia dos pais para com os filhos é: nós amamos você. Fazê-lo entender isso. Outro texto muito importante é entender que a empatia foi praticada por Cristo. Diz que, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Ele olhava além das aparências e via as necessidades invisíveis. Hebreus 4,15 diz: temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que se compadece de nossas fraquezas. Então, Cristo é o real modelo de empatia, não tem outro que sobrepuje esse. Ele entende nossa essência, porque ele viveu nossas dores. E aqui tem o nosso texto principal. Nosso texto principal sobre empatia é esse aqui. Filipenses, capítulo 2, 5-7. Diz aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui é empatia, doutrina da empatia. Então, esse Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, com todos os direitos e prerrogativas, não teve como usurpação ser igual a Deus, a se aferrar a esses direitos, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Isso aqui no original é kenosis, se esvaziou, se nadificou, se anulou para poder resgatar o outro, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem, e obedeceu e foi até a morte, e morte de cruz. Portanto, esse texto é uma das passagens mais profundas, passagens cristológicas, que falam sobre a vida e o caráter de Cristo. Especialmente, ela é básica quando se pensa em termos de empatia, se colocar no lugar do outro, no sapato do outro. Revela um modelo radical de amor, de humildade e identificação com o outro, sem se tornar cúmplice da sem-vergonhice do outro, do pecado do outro. Isso é muito importante. Porque a empatia hoje foi confundida com se tornar sem vergonha igual ao outro. Quando você, eu concordo, tudo bem, eu aceito. Eu não faço na minha vida, mas eu acho que tá legal para você. Isso é hipocrisia. Praticar empatia. Vamos abrir os ouvidos de nossas crianças. Como? É preciso praticar o kenosis. O que é o kenosis ou a kenosis? Seria o autoesvaziamento de Cristo como ato exemplar de empatia. O ato de empatia nada mais é do que um ato de kenosis, ou um ato de autoesvaziamento. Isso feito voluntariamente. Cristo fez voluntariamente. Cristo não apenas assumiu a forma humana, mas se fez servo, entrando na condição mais vulnerável da humanidade,
ele, o Criador, se bitolou, se limitou a viver como criatura. Essa é a empatia da forma mais radical. Cristo não apenas olhou para nós. Veja bem, ele não apenas olhou para nós. Ele se tornou um de nós, exceto no pecado. Essa é a verdadeira empatia. Para eu entender um cachaceiro, eu não tenho de beber com ele. Para eu entender o sofrimento de quem caiu dentro de uma fossa, a fossa de fezes e lama, eu não tenho de cair dentro da fossa. Eu devo me esforçar para tirá-lo da fossa. Ele sentiu nossas dores, experimentou nossas limitações, viveu nossas angústias, sem passar pela culpa. Então, a encarnação não foi um teatro divino, mas uma imersão real na experiência, na vivência humana, para expiar os pecados e redimir o homem condenado e perdido. Então, a empatia de Filipenses 2, 5 a 7, Cristo chegou a lavar os pés dos seus discípulos. Cristo se humilhou e serviu. E é isso que uma família cristã faz. Ainda sobre a quenose e o autoesvaziamento de Cristo, como ato exemplar de empatia, biblicamente o ato de empatia pode ser chamado de humildade encarnada ou vicária. Vicária é substitutiva. Cristo se colocou no nosso lugar e assumiu recebeu o nosso sofrimento, ele recebeu a nossa maldição. Lá na cruz ele sofreu o nosso inferno. Então, Paulo usa esse exemplo para ensinar que a verdadeira espiritualidade cristã não está em status, não está em poder, mas está em serviço humilde e compassivo. O texto é bem claro. Não é uma opção para o cristão. Eles têm de vós, aqui, é um imperativo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que foi empatia. A empatia não é opcional, é um chamado obrigatório. Outra coisa importante, Cristo não julgou pela aparência, mas viu a essência da humanidade caída e decidiu se identificar com essa humanidade, não com seu pecado, mas com sua humanidade, sem pecar, para libertá-la do pecado. Ele não se agarrou aos seus direitos e privilégios, divinos, mas abraçou a dor humana, visando salvar-nos. Isso aqui é o coração da humildade. Aliás, da empatia. Ok? Continuando. Uma família unida pelo coração. Então, vamos aprofundar o que foi dito. O ato de empatia de Cristo como estilo de vida cristã. Isso significa ver com os olhos do outro. Eu vi uma poesia interessante que o cara manda uma poesia para a mulher e disse: olha, eu vou arrancar meus olhos. Quando eu me encontrar com você, eu vou arrancar meus olhos para dar meus olhos para você e quero que você arranque os seus olhos e dê para mim. Eu vou arrancar meus olhos para que você use e veja as coisas como eu vejo. E eu já arranquei meus olhos, eu vou ver como você vê. É interessante. Ver com os olhos dos outros, como Cristo viu a humanidade. Isso aqui é importante. Empatia seria ver com os olhos dos outros. Como é que o outro vê? Como Cristo viu a humanidade, somos chamados a ver o próximo. Não com julgamento injusto. Não sem julgamento, porém não com julgamento injusto, mas com compaixão.
Outra coisa importante para se exercer o ato de empatia é descer do pedestal, do orgulho, da soberba, de se achar melhor do que o outro. A empatia exige que abramos mão, lancemos fora o orgulho, a superioridade, a indiferença. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita foram indiferentes, se acharam superiores. Descer do pedestal. Outra coisa para praticar o anti-empatia é preciso servir com o coração visando resgatar o outro de seus pecados e erros. Não se tornar cúmplice. Estou contigo e não abro. Sou teu amigo. É não. O verdadeiro amigo abre os olhos do outro para com os erros dele. A Bíblia diz que aquele que vê que seu irmão está cometendo pecado para a morte e não o adverte, ele vai morrer, mas o sangue dele será colocado na cabeça de quem não advertiu. Então, servir com o coração visando resgatar o outro seus pecados e erros. A empatia bíblica não é apenas sentir, é agir também. É lavar os pés, é ouvir o aflito, é carregar o fardo do outro. Então, aqui embaixo tem esse mapa que no próximo slide nós vamos ver com mais detalhes. Então, mapa da comunicação empática eficaz. Já vimos que nem tudo que diz aí que é empatia, de fato é empatia. Então, como descobrir o que está oculto pelas aparências? Esse processo aplicado com o filho. Então, o primeiro mapinha que eu fiz no Draw You. Você tem aqui 4 elementos no gráfico, você tem pai e filho. Tudo começa com ouvir o que ele fala e quando ele cala. Muitas vezes a criança está amargurada, e coração fechado e a boca fechada. Então, só o silêncio dela já mostra que tem problemas. Pronto, tá vendo esse coraçãozinho para cá. Ok. É aí mesmo que é para você ficar. Então, ouvir quando ele cala. Observar como age e reage. Desculpem. Outro passo é entender como ele vê e pensa. Agora, para isso, é preciso a entrevista, conversar com ele. Como é que você está entendendo esse negócio? Não é obrigado você concordar comigo. Eu só quero saber como é que você entende. Como é que você vê isso? E o passo final é avaliar o que ele quer ou não quer. Tudo bem, com todo esse seu silêncio, a sua fala, o seu comportamento, essas suas ideias, o que você quer no final das contas? Ou o que é que você não quer? Do outro lado, você tem novamente aqui só a criança, o coraçãozinho dela e começando com o que ela diz. O que o seu filho verbaliza é muito importante. Preste atenção nas palavras dele. Tem muito pai que o filho teve um problema na escola, chega, o pai está assistindo a televisão, um jornal, um jogo tal. Zé, fala. E a criança fala, fala, fala. Ok, tudo bem, isso é normal. Na minha época também era assim. Ou seja, ele não ouviu nada, ele não prestou atenção. Ele passa a comunicação para o filho de que o que o filho diz não é importante. Então, a partir dali, ele começa a se calar. Então, é muito importante isso aqui. O que seu filho verbaliza é importante. Você compreende o que ele está dizendo? Você tenta compreender? E o que ele faz? Qual o comportamento demonstra em relação à resposta? Ele está respondendo a quê? A isso que ele faz. Essa resposta dele foi causada pelo quê? Sobre o pensamento dele, o que ele pensa. Qual a visão do seu filho sobre o problema? Todo mundo diz que o problema é assim, assado.
Mas o que é que ele pensa? Não, mas esse menino é um idiota, eu não vou nem escutar. Escute. É questão de respeito, escutar, uma escuta ativa, é fundamental. Enquanto o outro está falando, você não interrompe, você não fica logo pensando na resposta. Então, o que diz, o que faz, o que pensa e o que você quer. Então, como você escuta seu filho expressar emoções e sentimentos? Bom, o nosso tempo já avançou. É muito importante uma vida de oração na família, porque durante a oração você pode dar oportunidade da, da criança fazer seu pedido, contar seu problema, suas dores, e todo mundo ora, todo mundo tenta entender. Para encerrar, como aplicar o mapa da empatia com os filhos? No caso, começamos com a boca. A boca fala que o coração está cheio. O que ele diz, isso aqui é muito importante. O que ele diz. Preste atenção nas palavras e no tom. Se ele fala num tom tranquilo e humilde, é uma coisa, mas se ele fala gritando, esperneando, você já revela outra coisa, rebeldia. Reflita. O que ele está tentando comunicar? Repita o que ouviu para garantir que compreendeu. Por exemplo, a criança disse: lá na escola, um coleguinha me feriu com um lápis. Aí o pai pergunta: mas o que foi que você fez? Não, é porque na realidade eu não gosto dele e não converso com ele, faço cara feia para ele, então ele decidiu me atacar. Aí então o pai diz: quer dizer que você não fez nada, só porque você ficou na sua, ele lhe atacou? Bom, você nota que aí é uma vivência que tem que ser trabalhada com diálogo. Então, o que ele faz? Lembra, ele foi atacado, ferido com lápis. E o que você fez? Eu dei um soco no olho dele. Então, observe comportamento e reações. Pergunte, por que você fez isso? Por que você não foi lá na direção do colégio e mostrou a ferida do lápis? Então, ajude a conectar ações com sentimentos e pensamentos e consequências. Por exemplo, você foi suspenso do colégio por uma semana. Você podia até ter razão de ter sido atacado porque você simplesmente ignorou o seu coleguinha. Mas aí você perdeu a razão quando você deu o soco nele. Aí vem o que ele pensa. Tente entender suas crenças e preocupações. Você acha que sempre que alguém lhe ferir, você terá de feri-lo de volta? Pergunto, o que você acha do que está acontecendo? Você acha que é certo quando a gente é contrariado dar um soco no outro? Escuto com atenção sem responder. E o que ele sente? Isso aqui é muito importante. Já vimos o que ele diz, o que ele faz, o que ele pensa, e agora vamos para as emoções. Geralmente a psicologia começa pelas emoções. Não, mas não é por aí. Né? É só falando sobre os sentimentos dele. Mas só ele falar já é alguma coisa. Não só o sentimento observado, mas o que ele diz. Então, observe emoções como medo. De que é que ele tem medo? O que é que traz alegria para ele? O que é que deixa frustrado? Pergunte: como você está se sentindo agora? Valide sentimentos sem julgamento
é injusto. Como é que isso aqui funciona? Quando o seu colega lhe feriu com lápis, você sentiu ira e é certo, necessariamente não se trata de certo ou errado. Quando nós somos feridos, nós nos sintamos desgostosos, irados. Então o problema não foi você se sentir irado, injuriado, o problema foi a sua reação. É como se o outro lhe quebrou um dente e você foi lá e quebrou 5 dentes dele. Mas o nosso tempo já avançou bastante. Eu espero que essa gravação tenha ajudado a muitos pais. 14 princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. Nessa segunda parte sobre o processo, nós falamos sobre empatia. E nosso grande modelo de empatia é Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que nos faça ser sábios, maduros, equilibrados e graciosos como o Senhor Jesus Cristo foi. Meu Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ajuda que os pais pratiquem a verdadeira empatia bíblica, a semelhança de Jesus Cristo. Seja com nossos filhos, para que sejam maduros e sábios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso. Não paga nada e nos ajuda.